Shalom, tudo bem? Shavuot a todos. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a Parashá Vaigash. Vamos tratar sobre a obrigação de arcar com nossas responsabilidades. Nesta Parashá, Yehudá, ele diz a seguinte frase a Yosef. Ele diz: pois o seu servo se ofereceu como garantia pelo jovem perante o meu pai, dizendo: se não o trouxer a você, pecarei a meu pai por todos os dias. Esse texto está lá no Sefer Bereshit 44:32. Urash, ele explica o seguinte sobre esse texto: se você perguntar por que eu me envolvo na discussão mais do que meus outros irmãos, eles estão todos de fora e eu me envolvi com um forte laço para ficar proscrito em dois mundos. É isso que Urash tenta explicar sobre a situação de Yehudá. Porque Yehudá, diferente dos outros 9, ele se envolveu muito mais na discussão do que os outros 9. Então é como se ele tivesse se colocado entre esses dois mundos. O Gaon, Rabbi Natan Meir, o Shilitá de Bint Memória, que era Mashgiach da Yeshiva de Lakewood, explica no seu livro Kovetz Sihot, parte 2, que Rashi vem responder nesse texto que a gente comentou agora, por que Yehudá se pôs a alterar com Yosef mais do que os outros irmãos? Por que ele começou a conversar? Porque ele se colocou numa posição até um pouco maior do que seus outros irmãos. Todos os 9 estavam presentes ali no ato com Yosef, cuja consequência foi que Yosef quis pegar Benjamim, ele quis ficar com Benjamim como escravo. Todos sabiam que se Benjamim não voltasse para a terra de Canaã, Yaakov sofreria um sofrimento absurdo, ele passaria por um mal súbito talvez, e uma dor insuportável. A ausência de Benjamim causaria uma angústia que seria capaz de abatê-lo e aproximar o seu fim. Mesmo assim, apenas Yehudá se aproximou para salvar o irmão. Somente Judá se levantou até a presença de Yosef para tentar salvar o irmão de se tornar um escravo. Urash responde que Yehudá tomou sobre si a responsabilidade de devolver Benjamim a seu pai. E isso obrigava ele a agir, a entrar no âmago do problema e até mesmo abnegar-se para tentar salvá-lo. E não há dúvida de que o modo como Yehudá se dirigiu a Yosef realmente poderia colocar sua vida em risco, porque Yosef poderia dizer para ele: ok, eu fico com você e deixo seu irmão aí. E a partir daquele momento quem se tornaria escravo seria Judá e não Benjamim. Mas esse é o ponto. O não ter medo disso, de colocar sua própria vida em risco para cumprir com sua palavra, para cumprir com sua responsabilidade. Esse é o enorme poder da responsabilidade. A responsabilidade, ela obriga o indivíduo a ser leal, a ser consciente e cumpridor do que tomou sobre si. A responsabilidade te obriga a ser aquilo que você disse que você iria ser. Ela não permite, a responsabilidade não permite você se evadir, você se esquivar, você fugir. Foi dessa forma que Yehudá se comportou. Foi dessa forma que Yehudá se apresentou. E é dessa forma que nós devemos aprender até onde vai a nossa obrigação com a responsabilidade. Consta no Midrash Bereshit Rabbah 93:1, está escrito o seguinte: meu filho, se você foi fiador do seu semelhante, Mishile 6 é Yehudá. É dele que ele está falando, porque Yehudá se tornou um fiador de um semelhante como a ele. Eu serei garantia dele. Destes a um estranho a sua palma, e de minha mão o pedirá. Armou-se uma cilada com as palavras de sua boca. Se não trouxer a você, faça portanto isto, meu filho, e se salvará. Vá, proste-se ao pó de seus pés e receba seu reinado e soberania. E se aproximou dele e Yehudá. O Midrash ele vai comparar aquele que toma sobre si a responsabilidade como um fiador, assim como o fiador. O Midrash compara aquele que toma sobre si a responsabilidade como um fiador, assim como o fiador é obrigado a pagar por aquele que tomou emprestado quando este não faz, sem ter como escapar disso, também é aquele que se toma por responsabilidade sobre si algumas coisas. Ele deve cumprir, da mesma forma como o fiador faz. Se você se torna fiador de uma pessoa, se a pessoa não pagar, você precisa pagar pelo aquilo que a pessoa não pagou.
Da mesma forma, se você se torna responsável, se toma responsabilidade sobre si, sobre algo que acontece, e você não cumpre essa sua responsabilidade, você tem que fazer igual um fiador. Você não pode fugir dessa responsabilidade, você deve fazer. Não tem como fugir, você deve ser igual Yehudá nesse caso. Se for preciso colocar a sua vida em risco para que você cumpra a sua responsabilidade, assim faça. Não venha acrescentar que este ponto é capaz de servir como prova para a personalidade do próprio Yehudá, a personalidade do indivíduo. Ao analisar os diversos tipos de pessoas que encontramos durante nossa vida, é possível perceber que há aquelas que são responsáveis e dedicadas, que procuram cumprir de todos os modos o que se comprometem a fazer. Em compensação, a gente vai encontrar muita gente no mundo que são inconsequentes. Eles fazem se dar, se fazem com pressa, é indiferente a forma como eles vão tratar, entendeu? Cuja palavra não tem valor. Essas pessoas não têm uma palavra de valor, elas somente fazem, e se fazem de qualquer jeito, entendeu? Este é o ponto que diferencia entre esses dois tipos de pessoas. É a confiabilidade interna, que é a chave para o caminho da verdade e do cumprimento das obrigações divinas. É fundamental para a vida aquele que guarda suas palavras e é confiável às suas garantias, distinguindo-se também no cumprimento das leis da Torá, pois a fonte de tudo isso é só uma, é somente a Torá. Como eu estou explicando para vocês, estou dizendo desde o início. Se você se coloca como uma pessoa responsável em cumprir, se você chega em Shavuot, você diz que você vai fazer, você vai cumprir, você recebeu essa Torá, seja ela a Torá doraita ou a Torá oral, a Torá escrita ou a Torá oral, as leis alahá passada de geração em geração, e você não cumpre, você se torna uma pessoa que não é confiável. Você não é confiável, porque se você não consegue cumprir a responsabilidade que você disse que você faria, mesmo sem entender, como é que você quer se colocar como um representante divino na Terra? Você quer se colocar como um Yehudá? Você não pode se colocar como um Yehudim. Você não pode se dizer que você vem de Yehudá. Você não pode dizer que você é judeu, porque Yehudá se colocou, mesmo que a vida dele corresse risco, para cumprir com a responsabilidade dele. Você tem cumprido a sua responsabilidade como Yehudá? Fica essa pergunta para você. Então coloca aqui nos comentários a dificuldade que você tem, se você consegue ser como Yehudá, se você pretende ser mais como Yehudá. Também não esquece de curtir esse vídeo, de comentar e enviar para uma pessoa aí que eu tenho certeza que vai se identificar muito bem com Yehudá e vai continuar sendo uma pessoa responsável da mesma forma como Yehudá foi. Até logo, tchau, tchau.